Você comprou ações no exterior em 2021 e agora não sabe como preencher no programa da Receita Federal do Imposto de Renda 2022? Bora que eu vou te mostrar como fazer. Fala pessoal, Rafael Scaramere com vocês. Fiquem à vontade para favoritarem com gostei esse vídeo, se inscreverem aqui no canal, comentar e compartilhar com quem precisa entender na prática como preencher, como declarar os seus investimentos em ações no exterior. Para quem está me vendo pela primeira vez, aqui na descrição tem todos os vídeos explicando como declarar cada classe de ativos do Imposto de Renda 2022, desde conta corrente, ativos de renda fixa, até ações, FIIs e criptomoedas. Então não deixe de conferir esses outros vídeos para não ter erro no preenchimento da sua declaração. Lembrando que a Receita Federal adiou o prazo da entrega do dia 29 de abril para o dia 31 de maio, então tem mais de um mês aí para você reunir todos os documentos necessários e preencher a sua declaração. Como eu disse, hoje a gente vai ver como preencher investimentos feitos diretamente no exterior, nesse caso em ações listadas no exterior. Você vai entender como preencher suas posições em 31 de 12 de 2021, os seus dividendos recebidos e também o lucro obtido em caso de venda dessas ações. Mas antes, vamos entender quais são as principais regras no caso de investimentos no exterior. Pessoal, quando eu falo exterior, praticamente eu estou me referindo a investimentos feitos diretamente nos Estados Unidos, onde se encontra o maior mercado de capitais do mundo. Então considerem o que eu falar por aqui em relação aos Estados Unidos, tá? Eventualmente existem algumas mudanças de regras a depender de cada país. Aqui eu vou tratar somente das regras Brasil e Estados Unidos, que é onde a maioria dos investidores destinam os seus investimentos, beleza? Então, uma das principais regras, quando se investe no exterior é a isenção para ganho de capital até R$35 mil. Da mesma forma que as ações aqui na Bolsa Brasileira têm isenção de até R$20 mil em vendas feitas no mesmo mês e em dias diferentes, as vendas com lucro feitas no exterior têm uma isenção de até R$35 mil. Ou seja, se você vender abaixo de R$35 mil no exterior e obter algum lucro, esse lucro é isento de imposto de renda, porém ele terá que ser informado na sua declaração do imposto de renda, tá? Se liga que a gente já vai ver isso mais adiante. E para as vendas que ultrapassarem o limite de isenção de R$35 mil, as alíquotas serão de acordo com essa tabelinha que está aparecendo na sua tela. Basicamente a alíquota cobrada será de 15% até R$5 milhões e vai aumentando conforme aumenta os valores. Então se você vender R$50 mil em um mesmo mês e desses 50 mil, 10 mil é lucro, portanto você terá que pagar um imposto de R$1.500 que é referente a 15% sobre os 10 mil que você teve de lucro. Portanto, para não precisar pagar esse imposto desnecessário, é sempre bom se atentar em vender sempre abaixo de R$35 mil no mesmo mês para ficar isento. E uma outra regrinha também é na questão dos rendimentos recebidos, nesse caso os dividendos. Enquanto aqui no Brasil os dividendos são isentos de IR, lá nos Estados Unidos os dividendos são tributados em 30% direto na fonte. Ou seja, os dividendos que você receber de ações internacionais já virá com um desconto de 30%. Já aqui no Brasil, esses rendimentos vindos do exterior têm uma tributação exclusiva que acompanha essa outra tabelinha que está aparecendo aí. Se o montante recebido no mesmo mês for de até R$1.913, então você está isento de IR. Se for de 1.913 a 2.826, a alíquota de 7,5% e assim por diante. Conforme o valor aumenta, vai aumentando também a alíquota. Mas lembra que eu disse que os dividendos são taxados em 30% lá nos Estados Unidos, Então, por esse motivo e devido a um acordo de bitributação que existe entre Brasil e Estados Unidos, esse imposto retido lá fora pode ser abatido do imposto que seria cobrado aqui no Brasil. Portanto, o investidor que investe nos Estados Unidos e recebe dividendos de lá não precisa se preocupar em pagar imposto sobre esses dividendos, pois o mesmo já foi retido na fonte com a alíquota de 30%. Os rendimentos de dividendos recebidos são, em teoria, entre aspas, isentos de imposto de renda aqui no Brasil. Então, as duas principais regras que você tem que ter em mente são essas, tá? Isenção até R$35 mil em vendas no mesmo mês para ganho de capital e abatimento de IR no caso dos dividendos para não ocorrer bitributação. Agora, para a gente entender melhor isso na prática, direto lá no programa da Receita Federal, bora para o meu computador que eu separei alguns exemplos para a gente preencher. Então, galera, a primeira coisa é baixar o programa da Receita Federal, Programa de Declaração do Imposto de Renda 2022. Então, só ir no Google, Programa
IRPF 2022 Download. Esse primeiro link. É só baixar o programa, seguir o procedimento de instalação e boa, beleza? Aqui eu já tenho o programa aberto, então explicando essa aba mais uma vez, né, em todos os outros vídeos de declaração eu expliquei mais ou menos por cima. Então, se é a sua primeira vez, você vai aqui em Nova, Iniciar declaração em branco, coloca seu CPF, seu nome completo e dá um OK. E você pode também importar da sua declaração de 2021, caso você tenha feito, beleza? Aqui eu já tenho a minha em preenchimento, aqui uma simulação, né? CPF fictício, nome fictício. Vou dar 2 cliques para abrir. E aqui tem o atalho das abas mais utilizadas, né? Que é identificação do contribuinte, dependentes, rendimentos tributáveis recebidos de PJ, rendimentos isentos e por aí vai. Aqui a gente quer declarar as nossas ações compradas diretamente no exterior, nesse caso nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Então, aqui eu já separei alguns exemplos de compra e venda que eu vou utilizar nesse vídeo, tá? Então, eu utilizei as ações da Microsoft, MSFT. Então, tem 2 exemplos, um de compra e venda abaixo de R$35 mil e um de compra e venda acima de R$35 mil, e a gente vai utilizar os dois e mostrar como preencher na declaração. Então, aqui no primeiro exemplo que a gente vai usar é ações da MSFT, né, Microsoft. A compra aconteceu dia 2 de junho de 2021, comprei 10 ações ao preço em dólar, né, da ação de $247,30, tá? Total de 2.473 dólares. Aí, no dia 20 de agosto de 2021, recebi um dividendos de $1 por ação. Esse dividendo é fictício, tá, pessoal? Não é real. E deu um total de 20 dólares, tá? Para as 10 ações que eu já tinha comprado. E no dia 19 de novembro eu fiz uma venda de 5 ações ao preço de $343,11, total de 1.715 dólares em vendas, tá? E tive um lucro aqui, né, de $479,05. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é praticamente utilizando as mesmas datas, tá? Então, uma compra lá no dia 2 de junho de 1.000 ações a $247, total de 247 mil dólares. Dividendos em 20 de agosto de $1 por ação, então deu um total de 1.000 dólares recebidos. E uma venda no dia 19 de novembro de 500 ações a $343, total de 171.555 dólares em venda, que me deu um lucro de 47 mil dólares, beleza? Então são esses 2 exemplos que a gente vai utilizar para preencher a nossa declaração de ações no exterior, beleza, pessoal? Então aqui, ó, primeiro eu vou preencher isso aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que preencher aqui é a nossa ficha bens e direitos, que vai ser as nossas posições lá no dia 31 de 12 de 2021. Aqui nesse exemplo, como eu comprei em junho 10 ações, mas depois eu vendi em novembro 5 ações, portanto, se eu não fiz mais nenhuma transação, eu fiquei lá no dia 31 de 2 de 2021, eu tinha em posse 5 ações da Microsoft. Então é isso que a gente vai preencher lá na nossa ficha bens e direitos. Então vou abrir aqui a declaração. Bens e direitos você pode acessar aqui do lado ou aqui no atalho. Já tem algumas coisas preenchidas dos nossos vídeos anteriores. Eu vou clicar em novo. O grupo vai ser participações societárias, que é, nesse caso, ações. Código, ações, inclusive as listadas em bolsa. E aqui, ó, na localização, você vai colocar o país onde você comprou essas ações. Então, nesse caso nosso, no nosso exemplo, as ações da Microsoft estão listadas nos Estados Unidos. Então, vou procurar aqui Estados Unidos, que é o código 249. Estados Unidos. Nota que o campo CNPJ já sumiu, então você não precisa preencher o CNPJ. E na descrição você vai colocar o máximo de informação possível. Eu gosto de colocar a seguinte forma, né? Então, eu tinha 5 ações da Microsoft Corporation negociadas através do código MSFT na Bolsa de Valores Americana, compradas pela corretora de valores XXX, enfim, você vai colocar a corretora que você utiliza, valor de aquisição em dólares, e você vai colocar o valor de aquisição em dólares. Que nesse nosso exemplo, vou abrir aqui, ó, cadê? Esse nosso exemplo, o valor de aquisição em dólares foi
de 247 dólares cada ação. Portanto, como eu tinha 5 ações lá no último dia do ano, portanto eu faço 5 vezes 247,30, tá? Então 5 vezes 247,30, um total de 1.236 dólares e 50 centavos. Então é isso que eu vou colocar aqui na minha declaração. Então eu vou pôr aqui 1.236,50, ok? Aqui em situação em 31/2 de 2020, como as nossas compras aconteceram somente em 2021, então eu posso deixar zerado. E a situação em 31/12 de 2021, eu preciso colocar o valor em reais, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu sei o valor em dólares, mas qual é o valor em reais? Então aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual era a cotação do dólar no dia de compra dessas ações. Então, como eu fiz somente uma compra no nosso exemplo, que foi lá no dia 2 de junho, então eu preciso saber qual era a cotação do dólar lá no dia 2/6 de 2021. Para isso, a gente vai utilizar o site do Banco Central, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é esse daqui, ó. Cotações e boletins. Então, bcb.gov.br/estabilidade financeira/histórico cotações. Então você vai inserir a data que você quer pesquisar a cotação do dólar. Nesse caso, eu vou colocar dia 1/6 de 2021 até o dia 4/6 de 2021. Vou pesquisar. Eu quero saber do dia 2/6, que foi exatamente a data da nossa compra. Então eu tenho a cotação do dólar de compra e do dólar de venda. Como a gente comprou, a gente tem que utilizar o dólar de venda, tá? Então foi R$ 5,1147. Então é isso que a gente vai utilizar para a gente colocar o preço lá em situação em 31/2 de 2021. Então, como nossa ação ela valia 247 dólares e 30 centavos vezes 5,1147, então cada ação da Microsoft naquela data estava cotada em R$ 1.264,86. Sendo que eu tinha 5 ações lá em 31/2 de 2021, é só fazer vezes 5. Então, esse era o total que eu tinha investido em Microsoft, tá? Então, R$ 6.324,32. Vou arredondar para cima aqui, né? 33 centavos, é isso que eu vou preencher na minha declaração. Eu volto aqui no programa e vou colocar R$ 6.324,33. Beleza, pessoal? Vou dar um OK e boa. As nossas posições em 31/12 de 2021 em ações do exterior está declarada, né? No nosso exemplo a gente utilizou somente essa ação, então é só isso que tem que fazer. Se você tiver comprado outras ações, você vai fazer isso para cada uma delas, beleza? Agora a gente vai declarar os dividendos recebidos, né? Lembra que eu falei que nos Estados Unidos os dividendos de ações eles são tributados diretamente na fonte em 30%. Aqui no Brasil, né, a gente teria que recolher, a depender do valor recebido, de 7,5% a 27,5%, né, sobre esse ganho. Porém, devido ao acordo de bitributação entre Brasil e Estados Unidos, a gente pode abater esse imposto. Portanto, a gente não precisaria recolher imposto sobre os dividendos de ações recebidos do exterior, beleza? Mas mesmo se a gente fosse recolher, a tabela que a gente ia utilizar era essa aqui, ó. Então, se você recebeu dividendos no mesmo mês até R$ 1.903, você está isento, não precisa pagar imposto. Se recebeu de 1.903 a 2.826, paga 7,5%. E por aí vai, né? Como eu já disse lá no começo do vídeo. Nesse nosso exemplo aqui que eu separei, a gente recebeu lá no dia 20 de agosto $1 por ação, um total de 20 dólares. Portanto, não ultrapassou o limite ali de R$ 1.903, portanto a gente está isento. Mas mesmo se tivesse ultrapassado, você não precisaria recolher, porque você poderia abater o imposto que é já descontado lá nos Estados Unidos de 30% no imposto que você teria que pagar aqui no Brasil, ok? Mas vamos considerar isso daqui, né? A gente não precisa pagar imposto porque a alíquota é isenta, né, para rendimentos até R$ 1.903. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar isso na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/exterior. Então, aqui no programa da Receita, eu vou aqui, ó, Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/exterior. O mês que eu recebi esses dividendos foi agosto, então eu vou aqui em outras informações e na linha do mês de agosto eu vou preencher aqui na coluna exterior o quanto eu recebi em dividendos, tá? Nesse caso eu tenho que preencher em reais, então eu vou ter que fazer a conversão desses dividendos para a cotação do dia no dólar, tá? Então aqui no nosso exemplo,
eu recebi lá no dia 20 de agosto, tá? 20 dólares em dividendos. Eu tenho que converter isso em real para a cotação daquele dia. Então eu vou aqui, vou selecionar a data, então eu quero do dia 19/8 de 2021 até o dia 21/8 de 2021. Vou pesquisar a cotação do dia 20 de agosto. Então nesse caso, como eu recebi esses dividendos, a cotação que eu tenho que utilizar é a cotação de compra, tá? Então R$ 5,4268. Então eu vou aqui, como eu recebi 20 dólares, 20 vezes 5,4268. Então um total de R$ 108,54 arredondando para cima. Então eu vou preencher aqui na minha declaração R$ 108,54, tá? Aqui é só isso que tem que fazer. Se os dividendos forem abaixo de R$ 1.913, é dessa forma que você declara. Você declara ele direto no programa da Receita Federal em rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior e aqui na coluna exterior referente ao mês que você recebeu aqueles dividendos. Mas se você receber acima de R$ 1.913 no mesmo mês, você vai declarar isso, você vai preencher isso primeiramente no programa do Carnê-Leão. A gente já vai ver como fazer isso, tá? Por enquanto, como a gente está utilizando esse primeiro exemplo aqui dessa primeira compra, então é só isso que tem que fazer. Dividendos abaixo de R$ 1.913, vai em rendimentos tributáveis e preenche aqui no mês referente. Agora a gente vai declarar a venda que eu fiz aqui, ó. Fiz uma venda em 19/11 de 2021 de 5 ações ao preço de 343 dólares, tá? O total vendido de 1.715 dólares e eu tive um lucro em dólar de 479 dólares, beleza? Então aqui o que eu tenho que fazer para saber quanto foi realmente esse lucro que eu tive para mim preencher na declaração? Eu tenho que fazer a cotação, tenho que buscar a cotação do dólar lá no dia 19/11 de 2021, no dólar de compra, tá? Então vou lá no site do Banco Central, vou pesquisar lá do dia 19, então 18/11 de 2021 até o dia 20/11 de 2021, dólar tal. Dia 19/11, o dólar de compra estava a R$ 5,5578. Então vou fazer R$ 5,5578 vezes o meu lucro obtido, que foi de... Cadê? Que foi de 479,05. Então, na verdade, o lucro que eu tive em reais foi de R$ 2.662,46, tá? Vou marcar esse lucro aqui, ó. Vou colocar igual reais 2.662,46, beleza? Então, essa venda, né, nesse caso, a gente nem precisa fazer conta, a gente já sabe que foi abaixo de R$ 35 mil. Se a gente quiser fazer conta, é só fazer o dólar de compra no dia da venda, 5,5578, vezes a quantidade vendida, que foi de 1.715 dólares e 55, que deu R$ 9.534, tá? Então, beleza. Aí, esse lucro aqui, eu vou declarar lá na minha declaração, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então vou colocar um novo e o tipo de rendimento vai ser o código 05. Então vai ser o ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês. De valor total, alienação até 20 mil para ações alienadas no mercado balcão e 35 mil nos demais casos, que inclui os ganhos de capitais vindos do exterior. Então, esse valor que eu tive de 2.662,46, eu vou preencher aqui, ó, 2.662,46, beleza? Dou OK e pronto, nosso ganho de capital abaixo, em vendas abaixo de R$ 35 mil advindas de ações no exterior, está declarado aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Então, do nosso primeiro exemplo, a gente já fez as 3 partes, né? A gente já declarou as posições em 31/12, lá em bens e direitos, que foi aqui, ó, cadê bens e direitos, né? Estados Unidos 5 ações da Microsoft. Já declarou os dividendos recebidos lá em rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior, né? 108,54. E já declarou o ganho de capital da venda abaixo de R$ 35 mil em rendimentos isentos e não tributáveis, código 05. Foi de 2.662,46. Agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é as vendas
ultrapassam o limite de isenção. Então a mesma coisa, tá pessoal? Compra em 2 dos 6 de 1.000 ações, né? Ao mesmo preço, deu um total de 247 mil dólares. Dividendos em 20 do 8, um total de 1.000 dólares recebido. E a venda em 19 do 11 de 500 ações, que totalizou 171 mil dólares, tá? E um lucro de 49 mil dólares, beleza? Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Em bens e direitos eu vou declarar as minhas posições, então nada vai mudar do que a gente já declarou aqui. Então vou abrir aqui ó, só para mostrar para vocês. Então no primeiro exemplo eu declarei 5 ações. Nesse segundo exemplo, considerando que a gente tinha 1.000, vendeu 500, a gente manteve 500 ações. A única coisa que eu vou alterar aqui na declaração é a quantidade, 500 ações, e vou alterar o valor em aquisição em dólares. Então, nesse caso, foi 500 ações vezes o nosso preço, que no nosso exemplo foi de 247,30. Então, um total de 123.650 dólares, tá? Então, vou colocar aqui na declaração 123.650 dólares, beleza? E aqui, em situação em 31 do 12, eu vou fazer a conversão lá na cotação do dólar em real na data da compra das ações, que foi lá no dia 2 de junho de 2021. Vou lá no Banco Central de novo, vou buscar lá no dia 2, então dia 1 do 6, 6 de 2021 até o dia 4 do 6 de 2021. Cotação de venda, nesse caso, foi de R$ 5,1147. Então é só fazer 123.650 dólares vezes 5,1147. Então a gente tinha um total investido em reais, lá no dia 31 de 2 de 2021, de R$ 632.432. Então só preencher aqui, ó. R$ 632.432,66. Beleza? E dou um OK. Então nossas posições está declarada aqui 500 ações. Beleza. Agora a gente vai declarar os dividendos, né? Mesma coisa, tá, pessoal? Então, ó, mesma coisa não, hein? Tem um adendo aqui, ó. Como os dividendos, ele ultrapassou o limite de isenção lá de R$ 1.903 no mês, porque nesse caso aqui, ó, lá no dia 20 do 8, a cotação do dólar, vamos puxar aqui, dia 19 do 8 de 2021 até o dia 21 do 8 de 2021. A cotação do dólar, dia 20 do 8, estava R$ 5,4268. Então, como a gente recebeu nesse exemplo aqui $1.000, então 1.000 vezes a cotação de 5,4268, então a gente recebeu um total de R$ 5.426 em dividendos nessa data. Então, nesse caso, a gente teria que utilizar a alíquota de 27,5% para apurar o imposto a ser pago. Porém, como eu já te expliquei, né, no começo desse vídeo, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo de bitributação, então lá os dividendos são retidos 30% na fonte, então aqui você já fica isento, tá? Mas eu vou mostrar como preencher isso aqui. Então, nesse caso, pessoal, os dividendos que ultrapassem os R$ 1.903, ele já começa a contar a alíquota. E ele não vai ser declarado direto no programa da Receita Federal. Você vai ter que apurar esse ganho lá no Carnê-Leão. Então, o Carnê-Leão, para você acessar ele, você vai ter que ir no navegador e vai aqui no site, ó, do governo mesmo, né, apurar Carnê-Leão. Você vai ter que acessar a sua conta do governo, que vai ser, eu já estou acessado aqui na minha. Depois de acessado, você vai aqui em Meu Imposto de Renda e vai aqui acessar Carnê-Leão. Vai mostrar essa tela para vocês. E aqui em Rendimentos, na aba Rendimentos, você vai inserir um novo rendimento, Outros Rendimentos, vai selecionar Outros e vai colocar a data de recebimento, dia 20 de 8 de 2021, que foi a data do pagamento desses dividendos. Vai selecionar Exterior e vai colocar a descrição aqui, dividendos provenientes de 1.000 ações da Microsoft negociadas na Bolsa de Valores americana. Então você vai colocar uma descrição que dê para entender de onde está vindo esse dinheiro. Então o total que você recebeu foi de R$ 5.426,80. Você vai aqui colocar incluir rendimento e ele já, eu não vou incluir aqui para não dar qualquer rolo,
e ele já vai mostrar aqui no demonstrativo o valor aqui referente a agosto, né, que você recebeu de rendimentos, e vai mostrar o imposto devido e o imposto pago no exterior aqui, você precisa informar. Então, caso você tenha recebido esses dividendos, no nosso exemplo, 5.426,80, você teria que recolher 27,5% de imposto aqui no Brasil, mas como tem um acordo de tributação, você vai ter que informar o imposto pago no exterior. Depois de ter preenchido tudo isso aqui, você vai fazer mês a mês. Se você receber dividendos todos os meses e esse dividendo ultrapassa R$ 1.903, que é o limite de isenção, você vai preencher direto no Carnê-Leão e pagar o imposto se caso houver, né? Como nesse caso tem o acordo de tributação, não vai ter. E depois você vai aqui no programa da Receita, na declaração, você vai aqui em rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior e só vai aqui, ó, importar dados do Carnê-Leão. E você vai entrar na sua conta do governo lá do Carnê-Leão e importar todos os dados que você preencheu lá durante o ano de 2021 direto aqui para o programa da Receita Federal, sem precisar preencher mais nada aqui. Já vai trazer todos os dados importados, ok? No caso de recebimento de dividendos acima do limite de isenção, é dessa forma que você tem que fazer. Preencher primeiro tudo lá no Carnê-Leão, informar o imposto retido no exterior ou pagar o imposto caso houver, nesse caso não vai ter. E depois só importa aqui para o programa da declaração do imposto de renda, beleza? Dessa forma tem que ser feito. Se os dividendos forem abaixo de R$ 1.903, você já informa diretamente aqui, como foi o caso que eu mostrei no primeiro exemplo, ok? Agora a gente vai declarar a nossa venda nesse segundo exemplo. A gente fez lá no dia 19/11, vendemos 500 ações a $343 cada uma, um total de $171.555, tá? E um lucro de $47.905. Aqui, pessoal, como obviamente a gente ultrapassou o limite de isenção, né, até R$35.000, então a gente tem que declarar, a gente tem que preencher isso de uma forma diferente. Então a gente vai utilizar outro programinha. A gente já utilizou o programa próprio da declaração, a gente já utilizou o Carnê-Leão, né, para apurar os dividendos acima do limite de isenção de R$ 1.903 mensais. E agora a gente vai utilizar o programa Ganho de Capital 2021, que é para apurar os ganhos de capitais em vendas, né, de ativos acima de R$ 35.000. Então aqui eu já estou com ele aberto aqui, ó. É esse programa aqui, GCAP 2021, é o 2021 mesmo, porque a gente está apurando o ganho de capital referente a vendas feitas em 2021, não em 2022. Se a venda foi feita em 2022 acima de 35.000, então é no GCAP 2022. Nesse caso, é no 2021. Eu já estou com o exemplo aqui aberto e eu já estou com o preenchimento, eu já fiz esse preenchimento e eu só vou explicar para vocês. Então tem esse primeiro preenchimento que eu fiz lá do vídeo declarando vendas de Bitcoin e esse segundo é da venda da Microsoft. Então vou dar 2 cliques para abrir. Primeira coisa, você vai inserir um novo, né? Vou voltar aqui, ó, vai ser um novo. Ele vai abrir essa página aqui. E aqui você vai selecionar exterior, a especificação você vai colocar o que foi vendido. Então foi a venda de 500 ações da Microsoft Corporation no exterior. A aquisição, data de aquisição do ativo, foi lá no dia 2/6 de 2021, de acordo com o nosso exemplo aqui, dia 2/6. Origem dos rendimentos, rendimentos auferidos em moeda nacional, você pode selecionar aqui, nesse caso foi em moeda nacional, que a gente fez a remessa para o exterior. Cotação do dólar na data de aquisição, então esse dado eu puxei lá do Banco Central, 5,1147. Custo de aquisição em dólares dessas ações, então foi 1.000 ações, né, ao custo de 247, então o custo total em dólares foi de 247.300, porém a gente vendeu metade, né, 500 ações, e o custo, né, considerando o custo inicial aqui, foi metade, que foi de 123.650 dólares. E o custo de aquisição em reais, o programa próprio já vai calcular aqui baseado na cotação do dólar lá na data de aquisição, foi de R$ 632.432,65. Na aba adquirente não precisa preencher nada. Na aba operação, na natureza, você vai colocar venda. Alienação foi a prazo, prestações? Não. Data da alienação, a data da venda, 19/11/2021. Cotação do dólar na data de alienação. Cotação do dólar de compra, tá, pessoal? R$ 5,5578. Esse dado tá lá no site do Banco Central, você puxa. Valor de alienação, 171.555 dólares, que é o que a gente tem aqui no nosso exemplo, né? O total, 500 ações ao preço de 343 dólares.
dá esse total de 171 mil dólares. Valor de alienação em reais, vai fazer a conversão baseado na cotação do dólar na data de alienação. Custo de corretagem, se houver custo de corretagem, você insere aqui, eu vou deixar zerado, né, para não complicar. Já houve alienação parcial, não. E imposto pago no exterior, nesse caso aqui não tem nenhum imposto retido direto na fonte em caso de ganho de capital, então você só seleciona o país aqui e deixa o valor do imposto em reais zerado. Aqui na aba apuração ele já vai fazer a apuração, então valor de venda 171.555, custo de corretagem 0, valor líquido de alienação 171.555, cotação do dólar na data de alienação 5,5578, valor líquido de alienação 900 em reais, né, nesse caso, R$ 953.468, custo de aquisição 632 mil e o ganho de capital R$ 321.035, tá, pessoal? E aqui no cálculo do imposto ele já vai entregar o cálculo do imposto devido, que já deveria ter sido pago até o último dia útil do mês de dezembro de 2021. Como a venda foi em novembro, você tem até o último dia útil do mês seguinte à venda para pagar esse imposto. Então o imposto devido nesse caso, de 15% sobre o lucro, foi de R$ 48.155,35. Caso você tenha feito esse pagamento via DARF, é só informar ele aqui novamente. R$ 48.155,35. Beleza? Pronto, é isso declarado aqui no programa GCAP 2021. Depois é só exportar para o RPF 2022, ele vai selecionar o contribuinte, vai falar para você salvar esse arquivo em algum lugar do seu computador, depois é só ir aqui no programa da Receita Federal, importações, e procurar o arquivo que você acabou de salvar lá do ganho de capitais do GCAP 2021, selecionar o arquivo, você vai selecionar, dar um OK e boa, já está tudo importado lá do programa GCAP 2021. Então, pessoal, basicamente é assim que tem que ser feito a declaração de ações no exterior. É um pouco complicado, eu confesso, mas é assim que tem que ser, tá? Enfim, qualquer dúvida que ficou, pode mandar aí nos comentários que a gente vai se ajudando na medida do possível. E uma última coisa, né, que eu acabei esquecendo de falar é que normalmente, né, a depender da corretora de valores que você utiliza para investir no exterior, elas já enviam um relatório constando todas as suas compras, né, com o dólar da data, os dividendos recebidos com o dólar da data e também as eventuais vendas, tá, pessoal? Portanto, a parte de puxar a cotação lá no site do Banco Central pode não ser necessária nesses casos. Porém, não são todas as corretoras de valores do exterior que enviam esse relatório, tá? Então é bom você se informar antes de qualquer coisa. Galera, no mais é isso, né? Eu espero ter conseguido ajudar com esse tutorial. E se você ainda não viu os outros vídeos sobre declaração, dá um pulo na playlist, né? Declaração Imposto de Renda 2022 que tem aqui no canal, pois vai estar todos os vídeos listados por lá. Meu muito obrigado, né, pela audiência de vocês até aqui. Tamo junto, vou indo nessa, né? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.